Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Autenticidade. Eu sou a Andreia Rato. Hoje trago-vos mais um episódio de convidados especiais e comigo tenho a Catarina Coelho. Muito gosto, Catarina, muito prazer. Muito obrigada mais uma vez por teres aceito este meu convite. Para quem não te conhece e quer desvendar aqui um bocadinho aquilo que tu és, fala-nos um bocadinho de ti, o que é que tu fazes, qual é a tua área de atuação, para que as pessoas te possam conhecer um pouco melhor. Oi, Andreia, muito obrigada pelo convite. Já agradeço aqui novamente pelo podcast. Parabéns pelo podcast. Obrigada. Adorei o nome, tem muito a ver com o que eu trabalho. Eu trabalho com comunicação. Eu trabalho com a comunicação online e offline, em vários sentidos. Eu sou especialista em posicionamento de marca, em branding, em arquétipo de marca. Eu trabalho a ferramenta do arquétipo nesse movimento e eu criei um movimento chamado Rede Conexão Mulher, que é um movimento de mulheres pelo mundo, que se conectam pelo mundo, que possuem alguns produtos e serviços, como uma revista, nós temos uma editora de livro, nós temos eventos presenciais e online. Então eu trabalho toda a parte de comunicação correlacionada ao público feminino. Muito bem. Empreendedorismo feminino, portanto. Empreendedorismo feminino, exatamente. Espero que do outro lado, quem nos esteja a ouvir e depois vai ver no YouTube, que os sininhos comecem já aqui a tocar, porque nós temos aqui muito para vos poder transmitir. Catarina, fala-me um pouco do que é isto para ti, a autenticidade, como é que tu vives a tua autenticidade, como é que tu reencontraste a tua autenticidade, porque acredito que no meio desta aventura houve aí um momento do clique que te deu para tu fazeres estes passos gigantescos e depois permitiste também ajudar outras mulheres. André, é verdade, você usou a palavra correta. Você encontrou ou reencontrou a sua autenticidade. Eu sempre digo que quando nós começamos a entrar no autoconhecimento, porque comunicação também é isso. Tem muita gente que tem dificuldade em gravar um vídeo, por exemplo, ou gravar aqui um podcast, porque fica pensando, eu vou ficar bem, o que outra pessoa vai dizer? E isso acaba atrapalhando a comunicação. E isso tem a ver com a identidade, com a essência de quem você é. E claro que para você conseguir chegar até a autenticidade, você passa por todos esses momentos. E aí a gente pensa sempre no seguinte: a autenticidade é voltar para quando você era criança. E quando você é criança, você é ensinada a quê? Você é autêntica, a criança é autêntica. A criança fala sem filtro, a criança é aquilo tudo. Mas o que você aprende? Não, você não pode falar, você tem que falar baixo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que sentar direito, e você não pode falar desse jeito. E aí a criança, você vai adultecendo e você vai perdendo a autenticidade. Não só porque a sociedade, o mundo, as tradições impõem isso, mas também eu acho que a gente se cansa. Sabe aquela coisa de você vai, luta, aí bate com a parede e volta, vai e volta. E chega um momento que você cansa, mas, como você falou, existe um belo momento em que você fala assim, espera, eu também não vou mais brigar com ninguém, eu vou ser pra mim. Porque eu acho que a autenticidade é quando você é pra si, não pro outro. Eu acho que o grande problema e a grande dificuldade que nós temos hoje, principalmente por conta do digital, e o digital é uma excelente ferramenta, mas tem que ser bem usada, é quando você faz tudo para o outro. E aí você perde a identidade e a autenticidade. Eu tenho uma frase, André, que eu utilizo, que é assim, olha, treine até você conseguir ser você. Fico feliz em saber que eu consigo fazer isso. Não é? Mas é mesmo. Olha, muita gente, falando assim, não todo mundo, né? Porque hoje em dia, como você tem essa facilidade. A maioria das pessoas que eu vejo, quando pega um celular, por exemplo, vai fazer um stories,
tem dificuldade de ser ela mesma. Ela muda, ela bota um personagem, cria um personagem. E você não precisa, ao contrário. Quanto mais autêntica você for, quanto mais verdadeira você for, quanto mais alinhada com o seu potencial, com aquilo que você acredita, com o que você é, você consegue passar a sua autenticidade. A autenticidade tem a ver com isso, com aquilo que você acredita, como você vê o mundo. Porque eu e você, André, nós vamos estar em algum lugar, vai acontecer alguma coisa, o meu olhar, a minha percepção, a minha observação vai ser uma e a sua outra. Então, isso também traz a autenticidade. A autenticidade de quê? De observar o mundo pela sua lente e falar assim, não, eu observo isso para mim, eu absorvo isso para mim. E isso também tem muito a ver com aquilo que você busca no mundo. O que você busca no mundo? Eu busco liberdade, eu busco segurança, eu busco... E tudo isso que você busca dentro disso. Agora tem uma coisa, a autenticidade traz também um rompimento. Não é? E muitos rompimentos, muitos desapegos acima de tudo. Verdade. E principalmente um rompimento com o todo. Todas as pessoas, quando você percebe o seguinte, eu tô de roxo aqui, vou falar da vaca roxa. Não sei se você já leu um livro de marketing que conta da vaca roxa. Você vê um pasto cheio de vacas. Mas se tiver uma roxa, é essa que vai se destacar. Porque ela é diferente. Ela, dentro daquilo tudo, ela é diferente. E a maioria das pessoas que se destacam, que têm a sua autenticidade, que buscam esse diferencial, porque ser autêntica é você ser você. E por que é ser diferente? Porque não tem nenhuma outra Catarina no mundo. Não tem nenhuma outra Andreia no mundo. Então, ser autêntica é você sim ser diferente. Por quê? Ser autêntica é ser você. E não existe uma outra pessoa com o DNA que você tem, com as percepções que você tem, com a vida que você tem, com a história que você tem, nem o seu irmão gêmeo, se você tiver um irmão gêmeo, ele vai ser igual. Ele tem a sua personalidade diferente porque são pessoas diferentes. Então, existe um rompimento quando você busca essa autenticidade. Tem muitas pessoas que falam assim, eu quero ser autêntico. Como eu faço para me diferenciar? Como eu faço para criar um movimento de autenticidade? Mas será que a pessoa está pronta para isso? Às vezes pensam que estão, não é? E quando começamos a fazer o caminho, era lá que há aqui coisas que vão doer e eu não quero lá chegar agora. E então haviam estes passos. É verdade. É isso mesmo. Se pudesses agora dar alguns conselhos para quem está efetivamente nesta fase, sabe, de eu quero mudar, mas tenho medo, não estou preparada para as grandes mudanças porque isso implica eu mexer em outras áreas na minha vida e se calhar muito no meu interior. Quais seriam estes teus conselhos para que a pessoa largasse um bocadinho este medo e desse este espaço assim com fé? André, tem muita gente que fala sobre esse tema. Você tem que ir com coragem, com medo mesmo, você tem que ir assim, você tem que ir assim, você tem que ir assim. Para mim, eu vou falar o que aconteceu comigo. Porque cada história eu acho que ajuda. Quando a gente conta a nossa história, a gente ajuda o outro a perceber como é para ele. Porque a minha história vai ser do meu jeito, só que você vai passar de outra maneira, mas você pode aprender algo. Durante a pandemia, nós nos deparamos com... Eu acho que pouca gente ainda se lembra, mas nós nos deparamos com a nossa fragilidade humana, de uma forma única. No mundo, nenhuma geração passou pela maior pandemia mundial, a não ser a nossa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando... eu tô falando que isso já veio um processo, claro, mas quando a pandemia veio, eu lembrei de uma enfermeira, eu acho que ela era australiana, se eu não me engano, ela é australiana, ela escreveu um livro, ela trabalhava com pacientes paliativos, e ela escreveu um livro falando que todos os pacientes que ela conversava, ela fez um livro por isso, no final da vida, ali no leito de morte, se preparando para ir embora, ela perguntava assim, qual foi o seu maior arrependimento? E aí eles respondiam,
viver a vida que os outros ditaram para mim, que queriam para mim, e não a minha vida. Eu não sei se eu vou contar bem essa parábola. Existe uma parábola de um rabino, que ele fala, que ele conta que quando ele tem preocupação que quando ele encontrar com Deus, Deus vai falar assim, você foi isso, você foi aquilo, você... E no fundo, ele falou que eu tinha medo. Se Deus olhasse para ele e falasse assim, você não foi você. Aí ele fala o nome dele. Você não fez aquilo que você, a sua vida. Você foi tudo, menos você. Eu não estou lembrando exatamente como é, mas eu também já ouvi. E é de uma peça de teatro chamada vai vir. A Alma Imoral. É baseado em um livro judaico, um livro falando que é a alma imoral. E ela fala exatamente essa frase. Ela comenta sobre isso, ela fala sobre isso, e durante a peça ela vai ficando nua. Ela vai tirando, ela vai se a alma, e ela vai contando como a alma imoral, e ela vai contando isso, e ela conta essa parte. Que quando Deus vai chegar para ele e falar, mas você não foi, você foi tudo, menos que você deveria ter sido na Terra. Então eu acho que, se eu pudesse dar um conselho qual será o seu arrependimento? Seu maior arrependimento? Porque eu percebo hoje que o maior questão e o maior problema que nós temos no mundo é a culpa. E a culpa de não ter feito, a culpa de não ter vivido, a culpa de não ter falado que amava. As pessoas, quando elas... Existem algumas séries que elas retratam muito isso hoje. Tem uma série de uma menina que ajuda as pessoas durante a passagem, que ela fala, não pode se ocupar. Daí tem uma outra série que fala, você só vai pro inferno por conta da culpa. E eu me vi presa em uma culpa que não era minha. Aí a gente vai entrar em um outro assunto agora, dentro dessa autenticidade. A gente traz dentro da nossa vivência, nós nascemos, e todo mundo fala assim, eu nasci um bebê sem roupa, sem nada, e fui... Não, você já nasceu em uma família, onde tem as suas tradições, aonde tem os seus medos, aonde tem as suas crenças, o local onde você vive, tudo isso influencia sim em quem você é. E a autenticidade, ela vem quando você consegue romper aquilo tudo de bagagem que você traz também da família. Eu vejo muito que todo mundo assim, vou honrar meu pai, vou honrar minha mãe. Antigamente, hoje eu não vejo tanto, tinha aquela assim, filho de advogado vai ser advogado, filho de médico é médico, filho de professor é professor. E hoje a gente vê um romper muito grande nessas profissões, até porque essas profissões estão acabando, estão sendo criadas novas. E isso, ao mesmo tempo, é algo que é difícil, pelo menos para a minha geração, que ainda vem de uma geração que tem por essa questão, você trazer hoje e falar assim, o que você é? Eu sou YouTube. Como assim? Eu ganho dinheiro no YouTube, fazendo vídeos, mostrando meu dia a dia, mostrando a minha vida. Então, são questões que isso vai mudando. Mas como eu falei da questão da culpa, porque às vezes você traz também uma culpa e um peso que não é seu. Verdade. E eu acho que a autenticidade também passa por isso. Passa por você entender o quanto você traz de bagagem familiar, de bagagem sistêmica, bagagem de tudo aquilo que você viveu ou que você não viveu, que a sua família viveu e acabou que trouxe para você. Por quê? Lembra que eu falei da menina, da criança? Sim. Quantas vezes eu ouvi meu pai falando que filha minha não vai fazer assim, porque filha minha, isso. Porque era uma crença dele, era uma vivência dele que ele passou para mim. E ele acabou tirando a minha autenticidade. Eu lembro de uma história, André, comigo, eu tinha uns 5, 6 anos, e eu sempre fui muito espoleta, como fala, né? Que também fala espoleta. Não, espoleta é aquela que pula, que faz, que não para. Como é que chamaria essa criança aqui?
Espivitada, muito espivitada, será? Exatamente, espivitada. Eu sempre fui muito espivitada, sempre falei, sempre fui engraçada, sempre isso. E aí, eu fui uma vez para o aniversário de 15 anos da minha prima, e lá na época, 40 anos atrás, era uma moda. Tá vendo essa cor aqui, dessa fita? Azul. Eu ganhei a revista da Exclusiva, que foi matéria, fui um artigo, escrevi um artigo para a revista, e ela veio com esse laçarote. E aí, quando eu vi o azul, falei, vou guardar para as minhas palestras, porque eu tinha uma roupa desse azul, só que era um body. Lá no Brasil, a gente chama colã, que é outra coisa. Colã é meia calça aqui, do Brasil. Então, é um body todo de azul, é um pouquinho mais escuro que isso aqui, mas era assim, mais fosforescente que isso aqui, bem, bem brilhoso, com uma saia também, assim, de bailarinazinha. Uma roupinha de bailarina, imagina, azul, fosforescente, de lycra de biquíni. Era moda, tá? E aí, eu subi, tinha um palco. Aí eu não podia ver um palco, né? Aí subi no palco. Aí comecei a dançar, e dançava, e dançava. E teve uma hora que eu ouvi um grito, um berro. Aí, ô garota, desce daí! E senta aqui, fecha essas pernas. E era meu pai. E botando dentro, e você não é? E aquilo pra mim, eu falei, o que eu fiz de errado? E nunca mais eu dancei. Nunca mais eu fui autêntica. Nunca mais eu coloquei ao contrário. Depois disso eu comecei a ter até dificuldade. Fui dançar com meu marido dança de salão, aprender, né, dança de salão. Eu tinha dificuldade em deixar ele me levar. Eu queria comandar, eu tava dura, presa. E aí depois eu fui lembrando disso tudo. Então eu acredito, mas olha só, meu pai não sabia. Meu pai, naquele momento, ele fez o melhor que ele podia com o que ele tinha. Exatamente. E para ele aquilo era muito importante. Para ele aquilo fazia sentido. Mas a autenticidade, ela vai sendo retirada de nós à medida em que nós vamos perdendo o brilho da criança. Porque se você parar hoje para olhar, às vezes, alguns comportamentos de pessoas autênticas, não deixa de a gente olhar e falar assim, estranho isso. Não sei se, né? É verdade, todos nós queremos ter isso, mas é um peso muito grande. É um peso você dizer que você não vai com a multidão. Eu hoje compartilhei um vídeo, até com meu marido agora. Eu estava deitada hoje cedo e olhei no TikTok. Eu vou lá só para pegar eu gosto do digital. Eu vou lá, vejo, aprendo algo e saio. Eu vou sempre com um olhar de estudo. E eu olhei esse vídeo e ele me chamou muita atenção. Por quê? É uma sala de um centro de médico, você está ali, imagina uma sala médica, né? Grande, com uns 20 lugares. E aí, uma pessoa entra, nova, imagina, você entrou. Aí, toda vez, tem umas 15 pessoas na sala. Toda vez que toca uma campainha, uma sirene. Você já viu esse vídeo? Ele é muito bom. Eles se levantam. Esse vídeo é incrível. Eu vi esse vídeo hoje, eu não tinha visto esse vídeo ainda. Incrível. Eu quero até postar ele na rede. E aí, eles se levantam. E aí, depois que todo mundo vai embora e só fica ela também se levanta sozinha. E aí entra uma outra pessoa que não está sabendo de nada, e aí ela primeiro acha estranho, mas depois, né, vão fazer. E aí você vê que aquilo se tornou algo que todo mundo fez, porque todo mundo estava... E ela fala isso, porque todo mundo estava fazendo. Não tem uma explicação para isso. Tem um outro filme que fala, uma professora de filosofia, ela pega uma pasta, e ela fala assim, gente, de que cor é essa pasta? E a pasta, sei lá, amarela. Eu quero que, se algum aluno chegar atrasado, eu vou perguntar que cor é essa pasta, vocês vão dizer que é vermelha. E aí ela vai perguntando, todo mundo vermelho. E aí pergunta pra ele, qual cor é essa pasta ali? Vermelha? E depois todos começam a rir. Exatamente.
Mas é muito esta a tendência que nós temos, não é? Para já, começamos por sermos silenciados desde muito pequeninos a sermos nós próprios. E depois, quando nós percebemos, estamos a fazer exatamente o mesmo que toda a gente faz, só porque sim. Não porque nos sintamos bem ou porque sejamos felizes, mas porque os outros fazem. E é muito isto. Excelentes reflexões para quem nos vai estar a ouvir neste episódio. Muito obrigada. Catarina, se as pessoas que te estão a ouvir quiserem te encontrar, quiserem trabalhar contigo esta autenticidade que está aqui um pouco perdida, de que forma é que elas te podem encontrar? Aonde? Estás a promover agora algum workshop, algum evento que elas possam assistir e que se possam aproximar ainda mais desta autenticidade? Então, Andréia, eu tenho vários canais e um deles é a Rede Conexão Mulher. Tanto no Instagram quanto no Facebook, tanto no LinkedIn, Rede Conexão Mulher, você vai clicar lá e tem um link para a nossa comunidade, que hoje é no WhatsApp. Nós somos hoje 900 mulheres no WhatsApp. É muita mulher junta num lugar só. E por conta disso, nós estamos criando um outro mecanismo, outra ferramenta para poder conversar, para poder todas nós podermos estarmos nos colocando ali, colocando o nosso trabalho e tudo isso. Então essa é uma forma. Esse é o meu projeto, o projeto que eu criei, que é uma rede de comunicação mundial de conexões de mulheres pelo mundo. Nós temos mulheres do Japão, da Austrália, de todos os lugares do mundo. Esse é o primeiro ponto. E eu tenho a minha rede, a minha plataforma, a catarinacoelho.oficial também. Instagram, Facebook, LinkedIn. Se vocês quiserem, podem me mandar mensagem, a gente se conecta. E agora, seria na última quarta-feira do mês, mas eu troquei e vou colocar sempre no primeiro dia do mês. Nós criamos uma maneira de nos encontrarmos, que é aqui através do Zoom. E todo dia primeiro nós vamos continuar a fazer o que a gente tem feito já há um ano, que é o quê? Um encontro, são 50 minutos pelo Zoom, que lá você pode ter a oportunidade, por exemplo, de fazer um pitch de 1 minuto sobre aquilo que você trabalha, sobre aquilo que você faz, e também se conectar ali, falar com muitas pessoas. Esse é o nosso grande canal hoje para poder conversar, para poder dividir, para poder contribuir. Então, ou um ou outro. Fantástico. Muito obrigada pela tua disponibilidade, por teres nos dado tanto aqui nestes minutos que são tão ricos, tão preciosos. A ti que nos ouves e que mais tarde nos vais ver, percebe que neste momento estivemos a falar de autenticidade. Tu própria tens uma identidade única. Esta impressão digital só existe e é tua. Portanto, trabalha isso em ti, sem medos. Para hoje um bocadinho para olhar e refletires naquilo que viveste, naquilo que vives, naquilo que acreditas, naquilo que te fazem acreditar e faz a mudança sem medo. Um beijinho e até breve. Beijo. Obrigada, Andréia. Beijo.